Um soldado ferido. Se você é das antigas, assim como eu, do milênio passado, você talvez conheça uma música que carrega esse mesmo título, né? Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Você pode já abrir seu livro no Evangelho de Mateus, vai ser que a gente vai usar várias passagens aí para pensarmos um pouquinho sobre isso. Eu não sei quantos sabem, possivelmente você conhece aquele instrumento de guerra, instrumento bélico chamado mina terrestre. Sabe o que é, né? Uma forma de bomba que é colocado ali debaixo da superfície, numa área bastante rasa, e quando ele é colocado em terreno inimigo, ou em terreno onde o inimigo tem que passar, e quando um soldado pisa sobre a mina terrestre, ela aciona, e no momento que ele solta o pé, essa bomba explode, né? Eu não sei se você sabe, mas o propósito da mina não é matar. A mina terrestre ela não foi desenvolvida para matar o seu oponente. Sabe por quê? Porque numa guerra, um soldado que morre, ele fica lá. Quando ele assumiu ir para a guerra, ele sabia dessa possibilidade. Se ele morre, ele fica lá. Ninguém vai invadir o terreno inimigo para resgatar um corpo. Morreu, ficou. A família recebe uma medalha, enterra um caixão vazio e tchau. Ficou. Se o inimigo mata um soldado, perdeu um a menos. Agora, quando um soldado ele é ferido em batalha, na verdade ele deve ser resgatado. Os seus companheiros não podem deixá-lo lá agonizando, não podem deixá-lo lá ferido para que o inimigo venha e faça o que quiser com ele. Ele deve ser resgatado. Então, quando você mata um inimigo na guerra, você destruiu você incapacitou um. Quando você fere o inimigo na batalha, você tirou aquele de combate e tirou mais 2 ou 3 que vão agora ter que carregar aquele oponente, vão ter que carregar aquele soldado, vão ter que resgatá-lo, levá-lo para a enfermaria e cuidar dele agora. Então a mina terrestre ela não tem o propósito de matar, ela tem o propósito de ferir, de alejar, de capacitar, para que aquele soldado agora tenha que ser carregado por outros também. Guarde a informação, depois a gente volta a ela, tá? Mas um dia nós somos evangelizados, trazidos a Cristo, e eu acredito que a grande maioria aqui é servo do Senhor, já tem uma caminhada com Ele, o segue, o ama, foi salvo, um dia resgatado da vida que você vivia, agora é uma nova criatura, nasceu de novo, louvado seja o Senhor, tem o Espírito Santo com você, o Consolador, seu companheiro. Mas fato é que mesmo passando por tudo isso, nós ainda vivemos em um dilema dentro de nós, um dilema que Paulo vai dizer lá em Romanos 7, olha, o bem que eu quero fazer, por vezes eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, o pecado, é tão fácil. Eu baixar a guarda, quando eu vi, eu já caí. Existe essa guerra sendo travada dentro de nós, de queremos fazer aquilo que o Espírito Santo deseja, de queremos servir ao Senhor, mas por vezes é tão difícil, é um esforço, mas o mal é tão fácil de ser feito, porque a nossa velha natureza às vezes clama para voltar, né? Ela tenta ressuscitar dentro de nós e há essa batalha agora. E tem um personagem na Bíblia, que eu já falei, Pedro, que vai ser o protagonista aqui da nossa história. Ele reflete muito bem isso, o que é a história de alguém que talvez, como eu e você, salvo em Cristo Jesus, escolhido, chamado para uma missão, mas ainda assim falha, ainda assim cheio de questões que o Senhor precisava mexer, que o Senhor precisa aperfeiçoar nele e em nós. E vai ser através da vida desse homem que nós vamos pensar um pouquinho juntos nisso, tá bom? A conversão de Pedro, eu não vou ler aqui, depois se você quiser, está lá em Lucas capítulo 5, é uma linda história, inclusive, foi um dos primeiros discípulos que o Senhor chama, mas o texto narra que Jesus está pregando ali na região do lago de Genezaré, em Betsaida, e uma multidão muito grande comprime, as pessoas já estavam querendo ouvir Jesus, e a sua fama já estava se espalhando, e a multidão muito grande, Jesus usa um barco como palco, para ele poder se afastar um pouquinho, ele usa o barco dessa cooperativa de pescadores ali, da qual Pedro possivelmente fazia parte, e ele subindo no barco, ele se afasta um pouquinho da margem, e ele consegue um pouco mais de visão das pessoas, né? E Jesus começa a pregar e enfim, tem tudo aquele cenário. E depois da pregação do Senhor Jesus, ele fala para Pedro: olha, agora lancem as redes de vocês. E Pedro vai falar: Senhor, nós já pescamos a noite toda e nós não pegamos nada, mas
pelas tuas palavras, porque o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. E deve ter pensado o que esse carpinteiro está falando. A gente é pescador, a gente sabe isso não é mais hora de pescar. Gente. Pescar ali é de madrugada, esse homem não sabe isso, mas enfim, o Senhor está mandando, a gente vai. E aí nós temos o primeiro relato da pesca maravilhosa. Eles puxam as redes e as redes começam a querer se romper, tamanho era aquela pescaria, quantos peixes eles pegaram, e Pedro fica maravilhado com aquilo, e Pedro entende que não, isso é impossível, esse homem não é daqui, né? E ele fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro entende, esse homem é Deus, esse homem que está diante de mim não é um homem qualquer, é alguém especial, é o Messias prometido, era ele que nós esperávamos. Senhor, eu não sou digno, se afasta de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar no mesmo barco que o Senhor. E aí Jesus faz aquele lindo convite, fala: Pedro, agora que você entendeu isso, agora deixa as suas redes, deixa esse barco para lá, e agora eu quero te fazer pescador de homens. Aleluia. Eu quero te chamar para ser um seguidor meu, um discípulo, um missionário, alguém que vai ser usado por mim. Pedro tem uma promessa de Jesus, de que ele seria usado para transformar vidas, para ganhar vidas ao Senhor. Isso também é importante. E a partir de agora, não tem mais erro, né? Jesus chamou, deu uma promessa, pronto, agora é só sucesso, né? Agora não tem mais falha. É isso mesmo que acontece? Não. Bom se fosse, bom se cesse. Não é assim. Infelizmente não é assim. Nós vamos ver altos e baixos na vida desse homem, muito semelhante, talvez com a minha e com a sua jornada. Muito mais do que nós gostaríamos de assumir e de podermos dizer nessa noite. Vamos passar por algumas jornadas aqui da vida de Pedro. A primeira delas, a primeira falha que Pedro vive é a falha em crer. O texto que eu escolhi para isso é Mateus 14, 25. Pode abrir lá, Mateus capítulo 14, versículo 25. Depois mantenha aberto essa Bíblia em Mateus. Eu falei que a gente vai passar por alguns textos desse Evangelho. Mateus capítulo 14, versículo 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você creu? Esse episódio conhecido também, famoso. Eles estão mais uma vez saindo agora da região de Betsaida, indo pelo lago de Genezaré. E, enfim, você viu o que acontece? Jesus não está com eles, Jesus manda eles à frente, fica mais atrás, atendendo o povo. E já de madrugada, eles veem Jesus andando sobre as águas. Eles veem alguém andando sobre as águas, na verdade, ao ponto deles duvidarem, né? Não saberem quem é, que ali é um fantasma, né? E eram uns baitas de uns homens feitos já, e com medo de fantasma de madrugada, homens do mar, acostumados com os perigos de uma tempestade, uma noite no alto mar. Não é isso que nos assusta, mas é estranheza. Tem alguém ali andando de pé e eles falam: é um fantasma. E Jesus fala: calma, fica tranquilo, sou eu. E Pedro, corajosamente, ele toma iniciativa. Às vezes a gente julga um pouco Pedro, né? Fala: eu afundou ele. Não, mas ele é o único daqueles discípulos, ele é o único que tem a coragem de falar: Senhor, se és tu, manda vir ao teu encontro. Percebe, ele ainda nem está convencido que não é um fantasma. Ele está dizendo: ó, se é o Senhor mesmo, ele pode ser um fantasma. Se é o Senhor, eu vou conseguir andar sobre as águas. E ele é corajoso, ele vai, né? E Jesus fala: pode vir. E ele começa muito bem, né? Ele é aquele que vai à frente, é aquele que começa. Ele não precisava, ele podia esperar Jesus no barco. Mas ele fala: eu quero estar perto do Senhor, eu quero caminhar junto com o Senhor. Porque no meio de uma tempestade, o lugar mais seguro que você
estava no barco, perto do Senhor Jesus. Ele entende isso, ele fala, eu quero. Jesus fala, então vem. O problema é que tem um mas aqui no texto. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro começa muito bem, mas quando ele tira os olhos de Jesus, e ele tira os olhos de Jesus, quando ele repara nas circunstâncias, no vento, nas ondas, no mar, a sua fé começa a fraquejar. Ele começa a afundar. E quem sabe isso aconteceu com você também. Começou tão bem. Falou, eu quero, não, agora eu vou. Agora ninguém me segura, agora eu vou seguir ao Senhor, agora eu vou ao encontro dele. Ele é o amado da minha alma, e eu vou caminhar em direção a ele, não importa mais nada, eu vou. Mas aí vieram as ondas, né? Aí veio o vento, o desemprego, a situação difícil no casamento, problema de saúde, dificuldade em casa, dificuldade com os filhos, com a sua relação, com o seu cônjuge. A circunstância foi te fazendo tirar os olhos do Senhor Jesus. E começou a parecer tão impossível prosseguir. Tão impossível. E aí você fraquejou. Um dia estava lá em cima, mas começou a afundar. Não creu que ele que estava andando sobre as águas podia te fazer andar também. Até quis crer, mas fraquejou, se distraiu com as circunstâncias, com o entorno e afundou. Falhou em crer, falhou em prosseguir, falhou em ter constância. Um dia estava bem, depois afundando e afundando. E a pergunta do Senhor, que Ele faz a Pedro, também fica para nós, realmente pequena fé. Por quê? Por que você duvidou? Você esqueceu quem eu sou? Você esqueceu o que você viu? Aqui nós já estamos no capítulo 14 de Mateus. Pedro já tinha uma caminhada com o Senhor até então. Ele tinha visto milagres, ele tinha visto sinais, prodígios, maravilhas. Assim como você também. Quantos livramentos o Senhor te deu? Quantas respostas de oração? Quantas provisões o Senhor te deu? Você esqueceu? O Deus que proveu até aqui, você está vivo e sustentado até aqui, não é pela força do seu trabalho, não é por quem você é porque o Senhor tem sido fiel. E bastou uma coisinha fora de controle. E você falou, não, agora eu afundei, agora eu não consigo mais. E a pergunta do Senhor para você e para mim é, por que você duvidou? Você esqueceu quem eu sou? Eu ainda sou o mesmo que te sustentou durante todos os seus anos. Você acha mesmo agora que essa onda, que esse vento, eu ia deixar? Você é meu filho. Eu tenho estado com você. Eu sou o mesmo. Eu não mudei. Mas é difícil manter os olhos no Senhor. É difícil, eu sei, você sabe, Pedro sabe. Nós olhamos para as circunstâncias, nos distraímos, falhamos. Muitas vezes, tantas vezes, talvez seja o seu caso hoje, aqui. Segunda falha de Pedro, ele falha na sua constância. Poderia usar esse mesmo texto para falar disso, mas como são tantas as vezes que nós temos Pedro sendo citado nos evangelhos, eu peguei outro. Mateus 16, versículo 15, só para te contextualizar. Jesus está perguntando para os seus discípulos, Jesus está num momento íntimo com os seus discípulos, ele chega para ele e fala assim, vocês estão andando por aí, vocês andam no meio do povo. Diz uma coisa, ele está pedindo feedback. Diz uma coisa, o que o pessoal aí de fora diz sobre mim? O que eles falam sobre mim? E Pedro fala para eles, olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um cara legal. Eles estão sendo polidos, eles estão dizendo, olha, ninguém acredita que o Senhor é o Messias. Ele está sendo incrivelmente educado aqui. Ele está cheio de dizer, não, só que o Senhor é um cara legal, o Senhor é um profeta e tal, né? Fala, entendi. E aí entra no texto aqui, Mateus 16, versículo 15. E vocês? Perguntou ele. E vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha, Pedro dá uma dentro, gente. Pedrão acertou. Jesus fala, muito bem, olha, impressionado, é isso mesmo. Eu sou o Cristo,
Eu sou o Messias prometido, eu sou o Filho do Deus vivo. Sou eu. E isso não foi carne e sangue que revelou, não, só estava por si mesmo, mas foi o próprio Deus. Você está sendo usado como boca de Deus, Pedro. Parabéns. Você está entendendo? Você está conseguindo entender a voz do Senhor agora. O Senhor tem te aperfeiçoado, Pedro. Fico feliz por você. Que legal. Mas ele podia ter ficado quieto. Podia, né? Mas ele ficou? Não. Ele não se aguentou. E aí Jesus começa, no mesmo capítulo, na mesma conversa, aqui Jesus começa a falar com eles. E fala: então, gente, preciso contar para vocês que o Filho do Homem, eu vou ser entregue para a morte. Eu preciso morrer. A semente precisa cair na terra e ela precisa germinar para que a vida aconteça. E aí Pedro, né, falando: não, Jesus, para, né, morrer. Não, vai morrer nada. Eu sei das coisas, Jesus. Aqui, ó, revelação direta com Deus. Deus tem revelação com Deus. Eu sei que vai morrer nada. Não vai morrer não. Mateus 16, 22, então Pedro chamando a parte, chamou de canto. Jesus fica. Começou a repreender. O Pedro está repreendendo Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas homens. No mesmo capítulo, no mesmo instante, quem que estava usando Pedro agora há pouco? Deus. Não foi carne ou sangue, Pedro, mas o próprio Deus que te revelou. Se você é boca de Deus, Pedro. E agora quem está usando Pedro? O diabo. O diabo. Inconstante. Numa hora, a boca fala as coisas de Deus. Em outro momento, é usado por ele. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? No domingo, cantamos, declaramos o nosso amor ao Senhor, oramos, falamos: Senhor, eu me entrego a Ti, eu sou totalmente teu. Saímos do culto falando mal do nosso irmão. Na segunda-feira estamos fazendo fofoca. Na terça-feira estamos amaldiçoando o nosso próximo. Nós que estávamos usados pelo Senhor, agora temos a nossa boca, deixamos a nossa boca ser usada pelo inimigo. Irmãos, que inconstância é essa? Pode um rio produzir água doce e amarga ao mesmo tempo? Não pode. Quantas vezes pecamos porque a nossa língua é ferida, é cheia de veneno mortal, peçonha mortal, como diz Tiago na sua carta. É pequenininha, mas tem um fogo que consome tudo. Pedro deixou a sua língua. Pedro subiu para a cabeça e falou: não, Deus me usa, eu sei das coisas. E baixa a guarda. E o diabo usa essa brechinha pequenininha e escancara. Pedro falhou na constância, falhou na santificação. Se ele tivesse se mantido firme, se ele tivesse persistido, isso não teria acontecido. Mas ele baixou a guarda. E aí o diabo veio, se irandou e usou. E aquele que até então era elogiado, agora precisa receber uma dura repreensão. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Você é uma pedra de tropeço. O nome Pedro significa pedra. Jesus até faz um joguinho de palavras ali sobre isso. E agora aquele que era uma pedra sendo colocada na igreja, no edifício da igreja, uma pedra viva, como o próprio Pedro vai escrever lá em 1 Pedro, agora é chamado de pedra de tropeço. Que tristeza, Deus. Que tristeza. Que nós não sejamos pedras de tropeço para ninguém. Que a sua boca não sirva ao diabo. Não permita, irmão, não baixe a guarda. Não deixe que a sua boca seja usada pelo inimigo. Não seja pedra de tropeço. Deus falou que aquele que serve como pedra de tropeço, aquele que faz o outro pecar, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirar do mal. Porque a repreensão e a ira do Senhor virá de uma forma avassaladora sobre essa vida. Cuidado, crente. Cuidado com não fazer outros pecarem. Era isso que o diabo queria usar a vida de Pedro, porque ele falhou na sua constância, falhou em vigiar, falhou na sua vida de oração. Depois da Páscoa, Jesus ceou com os seus discípulos, como nós vamos cear aqui também. E num momento muito íntimo, o
texto diz que o Senhor Jesus estava com seu coração aflito, seu espírito estava amargurado. Jesus chama 3 homens para orarem com ele. Você pode pensar na seriedade que é isso? Deus chama 3 seres humanos para orar com ele e por ele. O Deus Filho está dizendo: eu preciso de oração. E eu vou chamar vocês, Pedro, Tiago e João, essa lista seleta. Pedro está lá, esse Pedrão falho, que tropeça tentando acertar, é verdade, mas tropeça. O Senhor Jesus ama esse cara. Jesus chama ele para orar e fala: fiquem aqui, olhem comigo. O que acontece? Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja como eu quero, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parênteses, a gente usa esse versículo para usar como desculpa para o pecado, já viu? Pastor, sabe o que é que a carne é fraca? Mas Jesus já está avisando que é para você se preparar. Pecado não é vitamina para ficar fortalecendo a sua carne, não, meu filho. Né? Se é carne, vai fazer o que Jesus ensinou, vai orar, vai vigiar, vai. Ele já avisou que é para você não pecar, não precisa dar desculpa, não, tá? Sem vergonha isso. Mas ele chega para Pedro. Quem dormiu? Quem dormiu aqui? Os 3 discípulos dormiram. Mas Jesus chega para Pedro. Jesus fala, é com ele, Jesus nem se dirige aos outros 2. Talvez porque o Pedro era o mais íntimo. Talvez porque Pedro era o que mais iria ser tentado nas próximas horas. E Jesus sabia disso. Pedro precisava estar firme. Isso acontece mais 2 vezes. Jesus vem, dá uma bronca, acorda e fala: ô, ora aí. Jesus vai orar, volta, eles estão dormindo. Acorda de novo e fala: ô, meu filho, acorda, vamos orar, vigia comigo. Vai, ora, chora, volta, eles estão dormindo. Ele acorda decepcionado e fala: agora não adianta mais. Está vindo ali, pessoal. Perderam a chance. Jesus chamou eles para ir para a cruz. Jesus não está pedindo muito dele, nem da gente. Ele não está falando para eles irem para o Gólgota. Ele chamou para o jardim, para o Getsemane, e falou: ora comigo. Foi uma missão fácil. Deus pedindo: ora comigo. Você pode orar por mim, meu amigo? Você consegue ver a decepção de Jesus, Pedro? Nem 1 hora, cara. Foi muito isso que eu te pedi? 1 hora de vigilância comigo, 1 hora de oração, para quem vai dar a sua vida por você, Pedro. É muito mesmo. É muito passar 1 hora de oração, meu irmão, com aquele que deu tudo por você. É muito, é cansativo. Você tem outras prioridades, né? Você tem coisa mais importante para fazer. Pedro também tinha, dormir, tirar um cochilo. Quem sabe que poderia ter sido diferente? Quem sabe se naquela hora ele tivesse passado preparando o seu espírito como o Senhor passou? Quem sabe ele teria resistido, como ele prometeu que resistiria. Jesus chega para ele e diz: Pedro, hoje você vai me negar. Ele fala: não vou. Vai negar assim, Pedro: não vou negar, eu vou contigo até a cruz, eu vou contigo até o fim, eu morro pelo Senhor. Quem sabe aquela 1 hora de vigilância, o seu espírito tivesse se fortalecido. A carne é fraca mesmo, tem vontade de correr, tem vontade de fugir, mas com o espírito fortalecido, talvez ele teria cumprido a sua promessa. Mas nós não sabemos porque ele dormiu, falhou em vigiar, falhou em persistir. E quem sabe você tem falhado nisso também. Não vigia. Pedro acabou de dar uma bronca do Senhor: Pedro, 1 hora eu te peço, ora, meu filho. Jesus vira as costas, que ele faz? Ele dorme. E de novo. Faltou vigilância. Quantas vezes a gente leva uma surra do nosso pecado? Aquele seu pecado de estimação, aquele que você sabe que é o seu ponto fraco. E Jesus vem, nos sacode, nos dá um chacoalhão, nos agarra pelo colarinho e fala: ô,
Acorda para a vida, meu filho, vamos, reage. E amanhã está fazendo a mesma coisa. E de novo, caindo num sono profundo do pecado. Como Eutico, lembra de Eutico? Lá de Atos, Paulo está pregando, o menino senta na beira da janela, e Paulo vai falando, e a madrugada vai entrando, e aquilo vai dando um sono, e Eutico, e ele cai, e ele morre. Porque janela não é lugar de se ficar. Janela, ele está dentro da igreja, mas saiu de lá para fora. Ele está bem aqui, mas está meio lá também. Está meio com o pezinho para fora. O corpo está aqui, mas os olhos estão lá. Janela não é lugar de se ficar. E sabe você que está aqui, está meio que na janela da igreja. É isso, até está aqui, mas o coração está lá fora, pensando em tantas outras coisas, fazendo tantos outros planos, planejando tantas outras coisas. Ao perigo de você cair e morrer por falta de vigilância. Pedro não vigiou. Pedro dormiu e caiu, agora simbolicamente, e que a sua queda foi grande. O Senhor tem te chamado a vigiar. Amém. Vigie. Vigie em oração. Vigie a si mesmo. Está sonolento? Levanta. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Eu nunca vi alguém trabalhando para o Senhor cair no sono dormir. Nunca vi. Nunca vi. Quem fica sonolento está acomodado, confortável. Está confortável demais, irmão? Está sonolento? Está começando a falhar na sua vigilância? Vai fazer alguma coisa. Procura os seus pastores e fala: o que eu posso servir? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso acordar para a vida. Faz isso, faz isso, antes que seja tarde. Amém. Quarta e última coisa que eu vou citar, poderia citar outras falhas de Pedro aqui. Pedro não usa material para falar. Quarta e última coisa, talvez a pior de todas, é aquela que a gente mais se lembra. Ele falha no testemunho. Ele falhou nisso. A gente sabe, Jesus tinha dito que ele iria negá-lo, e ele diz: não vou. Eu confio em mim, eu confio na força do meu braço, eu sei quem eu sou. Ele fala: não, Pedro, você vai sim. E aí em Mateus 26, 69, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Pedro, ele não só nega Jesus, ele vai fundo, ele vai ao fundo do poço. Ele chega no fundo do poço, ele cava mais um pouco para ir mais baixo ainda. O texto diz que na última vez ele já estava se amaldiçoando. Ele está falando: eu quero que um raio caia na minha cabeça se eu conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E de novo um parênteses aqui maravilhoso, que ele chega para Pedro e fala assim: não, você é crente sim. O seu jeito de falar te denuncia, isso é tão legal. Você fala como Jesus. Você até não queria, mas você tem um jeito de crente, você tem um cheiro de crente. Você deve ser crente. Você parece com ele. E Pedro está falando para o pessoal, falando: não, eu não pareço, eu não conheço, eu não sei quem é ele. Para de falar isso. Que bom se o nosso jeito de falar nos circunstâncias. Que bom se as pessoas falam assim: ei, você está com Jesus, né? Você fala com ele. Você tem um amor derramando no olhar que me faz lembrar de Jesus. Que bom se fosse assim. Que bom. Pedro, apesar de tudo, era esse cara. O jeito dele falar acabava denunciando. Ele andou com Jesus 3 anos ao lado de Jesus, mas ele nega. Ele fala: não sei quem é, não conheço esse homem. Ele se amaldiçoa, ele nega por 3 vezes. Ele podia ter parado antes, ele podia ter voltado assim, ele teve a oportunidade, mas ele
não vigiou, lembra? Ele nega o Senhor. E quando a ficha cai, quando o galo canta e aquilo traz à sua memória o que ele tinha dito e o que Jesus tinha dito e o que estava fazendo com o seu mestre, ele sai dali, ele chora amargamente. Ele traiu também, traiu, assim como Judas, porque ele tinha dito para Jesus: eu vou com o Senhor até o fim, e ele não foi. Houve uma traição, houve uma quebra de confiança aqui, mas glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor não deixa um soldado ferido pelo caminho. Amém. O Senhor não deixou dessa forma. Pode ser que você nessa noite se identifique com Pedro. Falhou e tem falhado tudo isso. Em crer, em perseverar, em vigiar o seu testemunho diante de Deus. Você tem sido esse que tem falhado e falhado tantas vezes. Pedro falhou. E foi ferido por estilhaços de batalha. Quando aquele galo canta, é como a mina detonando. E tudo vai pelos ares. A vida que eu deixei para trás, tudo que eu tinha dito, tudo que eu tinha falado, o ministério que o Senhor tinha para mim, não tem mais nada. Só João, dos discípulos, fica aos pés da cruz. Pedro, cadê? Não sei. Saiu, não quer nem ver. Acabou. Acabou para mim, acabou meu ministério, acabou tudo. O tempo passa, a Páscoa passa. Em João capítulo 21, versículo 3, o discípulo a quem Jesus amava, quando escreve o seu evangelho, o evangelho de João, no versículo 3, Pedro diz: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro desistiu de ser pescador de homens. Desistiu. Essa vida não é para mim. Eu sou um falho, eu sou um miserável, eu nego ao Senhor, eu não consigo vigiar, eu falho em crer, eu falo na minha constância, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou voltar para a minha velha vida. Isso não é para mim. O que eu sei fazer? Eu sei pescar. Então eu vou pescar. Ele volta para sua zona de conforto. Lembra que lá no comecinho, em Lucas 5, Jesus tinha falado: deixa isso tudo aí e me segue. Pedro, você não vai mais pescar peixe, agora você vai ser um pescador de homens. Eu tenho uma nova vida para você. Quando ele volta para as redes, ele está dizendo: eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais isso. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar para quem um dia eu fui. A minha velha criatura, o meu velho homem está aqui ainda. E quem sabe você tem pensado nisso? Quem sabe você tem 1, 2, 5, 10 anos de convertido? Você não queria estar no estado que você está hoje. Uma vida espiritual tão morna, tão mediana. Quando você casou, você não queria que seu casamento tivesse vida que está hoje. Não foi isso que você planejou para você. Não foi essa vida que você queria. E será que desistir de tudo não é o caminho? Será que não era o melhor? Pedro achou que era. Desanimou. Não dá mais para mim. E quando Pedro desanima, mais gente vai com ele. Ele arrasta outros com ele. Tomé, Natanael, Tiago, João e 2 outros discípulos vão com ele. Porque ele não está morto. Ele está ferido. E soldado ferido tira outros da batalha. E o diabo sabe disso. Por vezes o diabo não vai matar. Ele vai só te deixar incapacitado. Te bater tanto, para te ferir, ao ponto de você falar: quer saber? Não dá mais para mim. E pessoas que estavam ao seu redor, olhando a sua vida, te tendo como inspiração, se inspiraram nisso também. Falaram: quer saber? Estou junto contigo. Vamos sair, vamos parar, vamos voltar à nossa velha vida. Vamos voltar a pescar. É isso que a gente sabe fazer. Mas sabe o que é legal? Eles não pegam nada. Eles vão pescar. Todos os pescadores, mas isso aqui são todos os pescadores. Eram. Porque agora eles voltam para o mar, eles não pegam peixe. A sua velha vida, meu irmão, não te serve. Isso. Não serve mais. Você não sabe mais ser do mundo. Amém. Em nome de Jesus.
Glória a Deus por isso. As coisas do mundo não te servem mais. Você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa morreu. Amém. Agostinho de Hipona, um grande pré-reformador, ele tinha uma vida tão devassa antes de se converter a Cristo, e ele conta nas suas confissões, nos seus livros, que um dia ele estava andando pela rua de Hipona, onde ele era bispo agora e onde ele tinha passado a sua vida como esse homem do mundo, e uma prostituta, para rir dele, começa a persegui-lo pelas ruas, uma prostituta com quem ele tinha tido um caso, e começa a rir dele, e fala: ei, Agostinho, lembra de mim? Sou eu aquela mulher, lembra de mim? Se esqueceu de quem eu sou? Eu sou mesmo ainda, Agostinho. E Agostinho se vira para ela e fala: não, eu lembro de você, eu sei que você é aquela mulher, mas eu não sou mais a mesma que eu. Você é a mesma, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Você não é mais o mesmo, não. Aleluia. O Senhor não vai te deixar voltar a ser pescador. O Senhor não vai deixar, em nome de Jesus. Eu oro para que Ele frustre todos os seus planos de voltar para o mundo. Todos os seus planos que não condizem com a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, que Ele feche todas as portas. Que todos os seus planos sejam derrotados, se forem para te levar para longe do propósito de Deus para você. Que Ele feche, que Ele cesse. Porque é muito melhor que os seus planos frustrados estar no centro da vontade de Deus, do que ser feliz do seu jeito e longe dele. Isso não é vida, não. Não é isso que o Senhor quer para você. Um texto de Oséias 2, um texto, um profeta de pouco fala dele, está na sua Bíblia, Oséias 2. Oséias é casado com uma mulher adúltera, e o Senhor fala da relação dele com Gomer, a sua esposa, essa mulher adúltera, ex-prostituta, e ele compara essa relação dela como Israel, um povo que ele chama para ser a sua propriedade, sua esposa, mas que adultera com outros deuses. E Deus falando através de Oséias para a sua esposa, mas pensando no relacionamento dele com o seu povo que estava se desviando dele. Ele vai dizer em Oséias 2: por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Gomer até tenta deixar Oséias, o povo de Deus até tenta deixar o Senhor e ir atrás dos seus deuses, mas Deus fala: não vai não. Deus cerca o caminho, Deus coloca espinhos ao redor do caminho, e ela tenta sair, ela tenta fugir do amor do Senhor, mas ela não consegue. Ela fala: quer saber, eu vou voltar atrás, porque eu estava bem melhor com o meu amado. Eu oro para que o Senhor cerque o seu caminho com espinhos de amor, para que Ele não te deixe para longe dele. É isso que Ele faz com Pedro. Ele frustra, Ele tenta ir para longe, o Senhor frustra, Ele tenta pescar de novo, e não tem um peixe, umzinho sequer. Não vai pescar, não. Vai ficar onde eu quero, vai fazer o que eu te chamei para fazer. O Senhor é maravilhoso. Ele não deixa ninguém para trás. Pedro está ferido, mas tem vida nele ainda. Tem um coração que pulsa. O Espírito Santo está ali falando naquela vida. E o que Jesus faz? Jesus para na beira da praia e ninguém reconhece. Seus olhos espirituais estão meio cegos. E ele pergunta de longe: e aí? Tudo bem aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam: tem, cara, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada aqui. Falam: ah, não pescaram nada. Você não rende mais ali. E joga uma rede. E assim como foi lá na primeira pesca maravilhosa, 153 grandes peixes, ao ponto das redes começarem a rasgar de novo. Eles puxam a rede, o barco começa a afundar, e eles puxam, o barco afunda e vem mais gente para ajudar. E aí eles se lembram: a gente já ouviu isso alguma vez? O que é isso? Quem que foi que estava? É o Senhor. Aleluia. É Ele que está na beira da praia. E aí Pedro coloca a capa e ele não quer saber de nada e fala: deixa esse peixe aí, deixa esses barcos aí, deixa alguém puxa, ele pula na água, ele vai nadando, ele nem pensa no diabo que ele vai ter. Ele chega na beira da praia, esbaforido, molhado,
E ele olha para o Senhor e ele não tem nada para dizer. Nada é dito. Há uma troca de olhar, mas ele lembra do galo cantando, ele lembra dele negando, ele lembra de como foi o último encontro e ele fica calado. Tem uma fogueira, tem pão sobre a brasa, Aleluia. tem um peixe assando. Deus seja louvado. Jesus fala, senta aqui para comer. Tu és bom, Jesus. Não há conversa, não há diálogo, há vergonha, há remorso. Jesus fala, senta aqui, come comigo. Eles comem. E no final, depois de partir o pão, como nós partimos, eles já tinham reconhecido, mas eles não tinham coragem de falar isso, e Jesus vira para Pedro num diálogo simples, e diz, Pedro, você me ama, cara? E Pedro diz, mestre, eu te amo. Mas Pedro, você me ama mais do que estes? E quando Jesus fala isso, às vezes a gente parece que Jesus está fazendo uma comparação mais com uma disputa, né? Você me ama mais do que João me ama, Pedro? Quem que me ama mais? Não é isso que Jesus está perguntando. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama mais do que este? Ele está perguntando, Pedro, você ama mais a mim do que você ama o seu barco? Pedro, você ama mais a mim do que você ama a sua cooperativa de pesca? Você ama mais a mim do que você ama essa vida de pescador? Pedro, você me ama mesmo? Mais do que isso tudo aqui? Aleluia. Pedro fala, mestre, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe. Aleluia. O Senhor sabe. E esse o Senhor sabe é maravilhoso. Porque Pedro está dizendo, eu sei que eu não dei provas do meu amor. Eu sei que eu falhei. Mas agora eu sei que o Senhor sonda o coração. E eu sei que o Senhor está olhando para dentro desse coração agora. E tudo que eu tenho para te oferecer, Senhor, é um caquinho moído. É um coraçãozinho apertado, quebrado, pulverizado. Mas o Senhor está olhando. E o Senhor pode fazer alguma coisa com esse coração? Eu sei que o Senhor sabe. Eu não sou o melhor filho. Eu sou falho. Eu estou machucado, humilhado, nem pescar não consigo mais. Mas está aqui no meu coração. Faz o que o Senhor quiser. E como diz Salmo 51, um coração quebrantado e contrito a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Jesus fala assim, eu posso fazer uma coisa com o coração trancado. Eu posso fazer alguma coisa com caquinho. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Larga de teimoso. Larga a mão da frente. Pega um cajado. Vai ser pastor. Vai cuidar de gente. Vai pescar gente. O meu chamado para você continua de pé. Quando eu te chamei, eu já sabia quem você era. Você nunca me pegou de surpresa. Nunca. Não tem como pegar o Deus onisciente de surpresa. Já para pensar, quando ele chamou, ele sabia exatamente onde você ia falhar. Isso. Ele não precisava se submeter a isso. Mas ele te amou tanto, que ele te amou mesmo assim. Sabendo das suas falhas, sabendo dos seus erros, ele te amou. Quando ninguém mais amava. Quando você não era digno de ser amado, ele te amou. Você só ama porque ele te amou primeiro. Ele te chamou. Ele te chamou para um empregado. Você me ama mais do que você ama essa sua velha vida? Você me ama mais do que você ama o mundo? Você me ama mais do que aquela velha criatura que você um dia foi, mestre? Tu sabes que eu te amo. Então, meu filho, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Vai fazer aquilo que você precisava fazer. Volta para o exército. Volta para a fileira da frente. Por que você deixou? Está ferido, eu sei, mas na batalha dessa vida tem disso mesmo. Nós estamos em guerra. Você vai ser ferido. Às vezes por tiro amigo, por fogo amigo. Às vezes dentro da igreja nós somos feridos por pessoas que a gente ama. Às vezes somos feridos pelo pecado que tão de perto nos assedia. Às vezes somos feridos pelo inimigo em nossas almas. Feridos sim, mas não abatidos, não destruídos. Continua, meu irmão. Volta para a fileira da frente, volta a marchar sobre o tambor do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O Senhor te chama para a batalha. Ainda não acabou. A guerra não acabou. Aleluia. Estamos em guerra. E o seu chamado para um soldado continua valendo. Amém. O general, o Senhor dos Exércitos te colocou na fileira da frente. Marcha.
Às vezes o inimigo se levanta contra nós por algo que você já fez, como uma represália. Quantas vezes, depois de servirmos ao Senhor e darmos tudo que nós temos, vem um desânimo, vem uma afronta do diabo, vem uma luta pessoal, e você que já tinha dado tudo de si, agora se vê tão fraco. Mas às vezes ele ataca antes. Às vezes ele ataca porque ele sabe do potencial. Pedro tinha um potencial de destruição do campo inimigo gigantesco. E o diabo sabe disso, ele tenta parar ele antes. Mas sabe, esse pescador aqui, choroso na beira da praia, envergonhado de tudo que ele fez, é o mesmo Pedro que nós vamos ver em Atos, falando com um paralítico: olha, fratura eu não tenho, mas o que eu tenho de boa levantei. Esse pescador chorando na beira da praia é o mesmo que a gente vai ver pregando em Atos, e 3.000 almas se convertendo. O diabo tentou parar antes, mas não deu certo. O Senhor levantou, o Senhor curou a ferida, o Senhor derramou do seu bálsamo sobre ele, restaurou, colocou no lugar de onde ele nunca devia ter saído, e ele prosseguiu. Porque era perfeito? Não, porque obedeceu, porque serviu o Senhor. O meu chamado para você, meu irmão, não é porque você é perfeito. Eu não quero nem estar aqui nessa noite. Eu estou de férias. Meu plano era estar lá em Curitiba hoje. Te bater o carro, viemos para cá. Quem sabe para falar para uma pessoa: não desista. Amém. Não desista. Amém. Em nome do Senhor da igreja, não desista. Amém. Em nome do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do médico que cura qualquer ferida na sua alma, não desista. A guerra não acabou. O Senhor conta com você. Aleluia. O Senhor conta com você, não porque você é perfeito, Glória a Deus. mas porque você é um soldado. Amém. E esse lugar que o Senhor te chamou é para você. Isso. É para você. Amém? Amém. Glória a Eu Deus. comecei falando o título dessa mensagem é um título de uma música também. Vamos repetir. Mas Pastora Joselene. eu estava falando com a pastora Josi lembra, não sei o que ele quer dizer com isso, ele que se entenda depois se eu chegar em casa. Mas se você conhece, eu queria te convidar a cantar comigo essa canção, sobre esse Senhor que derrama um bálsamo sobre cada soldado ferido. Amém. Não deixa ninguém para trás. Amém. Você está cantando junto? Não consegue? Coloca aí no chat. Aleluia. Muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Amigos que sofrem, sua
meu Jesus.